Entre Leitores, está no ar o Entre Resumos e Resenhas com Cíntia Souza. Cíntia com TH, viu? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Você leu? Eu li. Quer saber o que eu achei? Então fica comigo. A narrativa acompanha a história de Samuel, filho de Mariinha, que fez 4 promessas à sua mãe no leito de morte. Acendeu uma vela para Padre Cícero, acender outra vela para São Francisco, acender mais uma vela para Santo Antônio e procurar o pai e a avó. Ao chegar à cidade de Candeia, Samuel vai direto para a casa da sua avó e é muito mal recebido. Ela nem o convida para entrar e diz para ele se abrigar na cabeça do Santo Antônio, que estava abandonada lá na cidade, porque ia chover. Essa foi uma obra que ficou amaldiçoada na cidade, porque foi um erro de cálculo. Construíram o corpo separado da cabeça e a ideia era colocar a cabeça depois, mas não deu certo. Que merda, hein? Pouco tempo depois de entrar na cabeça do santo, Samuel começa a ouvir várias vozes, muitas vozes de mulheres, e todas elas tinham em comum o fato de fazerem pedidos de casamento a Santo Antônio. Todas elas estavam rezando para Santo Antônio, pedindo para que elas conseguissem se casar com a pessoa amada. Em meio a essa confusão de vozes, uma se destacou, porque era a voz que não rezava pedindo casamento. Era uma voz que só cantava músicas muito tristes, e isso chamou a atenção de Samuel, e ele decidiu que ele precisava conhecer essa mulher que cantava. Só que Samuel era muito pobre, passava necessidade, e ele estava cansado dessa vida de pobreza. Então ele decidiu aproveitar esse dom de escutar as orações das mulheres para conseguir dinheiro. Ele iria cobrar pela consulta delas. Essa habilidade de ouvir as vozes não é explicada no livro, então ela fica como manifestação do realismo mágico. Mas então Samuel foi trambiqueiro? Foi sim, pelo menos no início da narrativa, porque ele arrancou dinheiro das mulheres que queriam desesperadamente se casar. Mas na verdade ele não fez muito diferente desses coaches que existem aí na internet, não é, gente? É tanto coach te dando uma lista do que fazer para que você tenha sucesso na vida profissional, amorosa e pessoal. Não dá para precisar o tanto de curso online que esses coaches estão vendendo por aí. É curso de como ser feliz, de como conquistar a pessoa amada, de como aprender inglês em 6 meses e por aí vai. Então podemos dizer que Samuel é o anti-herói. Quem é o anti-herói? O anti-herói é o personagem principal que não é virtuoso, que não é perfeito. É aquele que tem defeitos, que tem ambições, cobiça, sente inveja, que trapaceia para tirar proveito de alguma situação. Então escuta só um trechinho do diálogo entre Samuel e Francisco, um garoto de 13 anos que se torna um parceiro de Samuel. Se for verdade, eu sou o cabra que sabe o segredo das mulheres da cidade toda. A gente pode ganhar dinheiro e muito. Eu não sei como. Você conhece o povo da cidade, vai me dizer quem é quem. A gente arma tudo. Faz casamento ou faz confusão? Depende do caso. Chantagem dá dinheiro. Eu não acredito em santo, nem em amor. Eu quero é ficar rico. Sou nascido e criado vendendo coisa para Romeiro. Homem, confia em mim. Francisco pensou. Você tinha dito que ia embora quando ficasse bom da perna. E eu tenho culpa de ouvir essas coisas? Então vejam que inicialmente ele queria só arrancar dinheiro da mulherada. Ele não queria ajudar ninguém, porque ele estava cansado dessa vida de pobreza. E enquanto eu li, eu lembrei na hora do Alto da Compadecida. Samuel e Francisco parecem muito Chicó e João Grilo. 2 pobres espertalhões que passam a perna em um monte de gente para conseguir sobreviver. Mas que no fundo são muito legais e você não consegue ficar com raiva deles. Mas o realismo mágico acontece mesmo só porque Samuel escuta as orações das mulheres. Mas a cabeça do santo abandonada no chão existe mesmo em uma cidade aqui no Brasil. A cabeça está na cidade de Caridade, que fica no Ceará, cidade que foi fundada em 1958. Hoje, a cabeça do Santo Antônio é ponto turístico do Serrote do Cágado. Essa obra foi encomendada pelo prefeito da cidade, Raul Linhares, em 1986. E ela foi construída como é narrado no livro, o corpo separado da cabeça. E a ideia era colocar a cabeça lá em cima depois. Só que por causa do peso da cabeça e do vento frequente, ficou impossível juntar as duas partes. E a cabeça ficou abandonada lá na cidade mesmo. Só que o brasileiro é tão criativo que, olha só, o pessoal começou a construir as casas e o muro está atravessando a cabeça do santo. Na narrativa, o prefeito da época era Osório. E o engenheiro-chefe da obra deu a responsabilidade de terminar a construção
a um operário que ficou conhecido como meticuloso. E foi esse operário que disse para montar a cabeça no chão. Quando o engenheiro voltou, ficou furioso. Que absurdo! Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Como que constroem a cabeça separada do corpo? O polido e educadíssimo engenheiro descabelou-se todo e queria bater no meticuloso, queria matar o homem, e só depois ele conseguiu explicar por quê. A cabeça teria que ser montada no alto, já sobre o pescoço da estátua, com a ajuda de uma estrutura de andaimes que estava a caminho. Ele tinha quase certeza de que aquela cabeça montada no chão jamais poderia ser levada para o corpo do santo. Sua suspeita foi confirmada por um técnico trazido do Rio de Janeiro para avaliar o caso. A prefeitura não tinha sequer dinheiro para a passagem, mas o engenheiro pagou do próprio bolso. Era o preço de salvar a obra que o levaria à prosperidade ou ao fracasso. Dr. Rubens deu o diagnóstico. Seria impossível levar a cabeça até o corpo. Guindaste nenhum do mundo teria capacidade para tanto peso. A única solução seria fazer uma nova cabeça. A notícia correu de boca a boca porque o prefeito viajou para a capital e não teve coragem de encarar a população de Candeia. Desesperança, desfelicidade, desgraça. Meticuloso, o responsável sumiu. Restou sua assinatura, o M circulado, registrando para sempre o culpado pela ruína de Candeia. E aí, um spoiler, nós vamos descobrir depois que Meticuloso é Manuel. Quem era Manuel? O pai de Samuel. O homem ficou amaldiçoado na cidade, assim como a obra, e ele passou a viver no corpo de Santo Antônio, e é lá nos pés que ele foi encontrado. Como vocês podem ver, a narrativa é muito leve, é engraçada, é divertida mesmo, lembra muito o Alto da Compadecida. Se você gostou do Alto da Compadecida, você vai adorar esse livro aqui. Os capítulos são bem curtinhos e isso dá uma dinamicidade à leitura. Mas chega um momento, quando Samuel é preso pelo prefeito, que eu achei que a narrativa ficou muito corrida, ficou meio apressada. Na verdade, o livro era só um conto, que foi produzido na oficina de criação e roteiro em 2006, ministrada nada mais nada menos por Gabriel Garcia Marques. Foi ele que incentivou Socorro Racioli a desenvolver a narrativa. Mesmo ela desenvolvendo para uma história de 166 páginas, eu ainda senti falta de mais algumas. Acho que se tivesse umas 50 páginas a mais, a história teria ficado mais amarradinha. Ficaram algumas pontas soltas, sabe? Alguns acontecimentos ficaram inacabados na história. Por exemplo, nós descobrimos que o prefeito era muito ambicioso. Ele gostou de a cidade ter ficado amaldiçoada, porque quase todo mundo foi embora de lá. Restavam alguns poucos moradores que ele queria enxotar o mais rápido possível, porque o objetivo dele era vender a cidade, né? Vender o terreno da cidade para lucrar com isso. E a questão fica em aberta, né? Ele conseguiu vender a cidade? Outra questão, o prefeito também tinha intenção de explodir a cabeça do santo e ele chega a colocar explosivos lá. Mas também essa parte fica em aberto, não há conclusão sobre isso, se ele explodiu ou não a cabeça do santo. E tem uma personagem mesquinha aqui, que é a Helenice, e que se envolve com o prefeito. Ela fez uma coisa muito cruel. É claro que ela sofreu também, porque o marido dela, Fernando, teve um caso com outra mulher, com Maria, que ele conheceu numa viagem a trabalho, com quem teve uma filha, Rosário. Só que aí Maria morre, então ele volta com a menina e diz que ela tinha sido abandonada inicialmente. Depois de um tempo, Helenice percebe e descobre que Rosário era filha, sim, do seu marido, fruto de um caso. E ela mata Fernando e com raiva abandona Rosário na estrada. Uma menina pequena, foi uma crueldade muito grande com a menina. Ela podia ter levado a menina para adoção, por exemplo, para algum conhecido, alguma pessoa que pudesse cuidar da menina e não abandoná-la simplesmente na estrada. E depois de um tempo nós vamos descobrir que Rosário era aquela voz que cantava lá na caverna, por quem Samuel tinha se apaixonado. E eles vão se encontrar. E ele vai se lembrar da música Força Estranha, que a mãe dele gostava muito, e ele vai associar Rosário a essa força estranha, que é essa energia que ele não consegue explicar, né? E essa força estranha pode tanto simbolizar o amor entre os dois quanto a fé. Inicialmente ele não acreditava em nada disso, em santo, religião, em fé, mas quando ele encontra Rosário, ele sente essa energia, né? Essa força estranha que ele não consegue explicar. Então agora vamos fazer o nosso mapa mental para sintetizar os acontecimentos do livro. O livro resenhado de hoje foi A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli, publicado inicialmente em 2014.
A narrativa acompanha a história de Samuel, filho de Mariinha, que faz 4 promessas à mãe em seu leito de morte. Uma delas era encontrar o pai Manuel e a avó Niceia. Vamos descobrir que Manuel é meticuloso, o operário responsável por construir a cabeça do Santo Antônio separada do corpo. Outros personagens importantes na narrativa são Madeinusa e Adriano, que formam o primeiro casal que consegue se casar com a interferência de Samuel. Helenice é a mãe de Madeinusa e Fernando é o pai. Fernando teve um caso com Maria, com quem teve Rosário. A história é centrada na cabeça do santo abandonada, que vira abrigo para Samuel, onde ele passa a ouvir as orações que as mulheres fazem a Santo Antônio. E isso representa o realismo mágico na narrativa. Agora é sua vez, faça o seu mapa mental, posta nos stories do Instagram e marque o perfil entre resumos e resenhas. Até o próximo vídeo!